Então nós temos nas Escrituras isso aqui, ó. Esse período aqui nós temos na Escritura a eternidade, a eternidade. Então nós temos dois períodos. Então é bom lembrar primeiramente que eternidade é uma coisa só. Começando por aí. Eternidade, não existe tempo na eternidade. Então até é estranho a gente falar de eternidade, da eternidade passada e eternidade futura. Né? Essa eternidade, não tem tempo. Mas Deus fez isso. Deus teve a sua soberana ação, ele teve isso aqui, de fazer eternidade, a eternidade. Então vamos ler um versículo primeiramente que está em Salmo 90, Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Certo, obrigado. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, está falando da forma soberana de Deus, nisso que ele está fazendo aqui. Deus fez o quê? Tempo. Eternidade não tem tempo. E Deus fez algo que se chama tempo. Nós vamos ver isso aí depois. Então, é um período, né? Nós encontramos aqui um período. E nós vamos começar falando desse período aqui, ó. Esse período passado. Olhando nessa linha, nós encontramos aquilo que nós achamos no Velho Testamento. Isso aqui, ó, tudo, olha, por incrível que pareça, tudo isso aqui nós encontramos no Velho Testamento. O que está faltando aí nesse mapa aí? O que está faltando aí biblicamente? Tem um período faltando aí. Qual que é o período que falta aí? Pode falar alto, gente. Período da graça, período da igreja. Período da igreja. Onde é que estaria aqui, meu irmão? Ele está entre a lei e o milênio. Está aqui, ó. Exatamente, ó. Então, ele ainda não consta aí, porque o assunto que nós estamos falando ainda é Velho Testamento. E o Velho Testamento é isso aí que nós encontramos. Isso aqui chama-se a palavra profética. Existe na Escritura um termo usado por Deus que é uma linha que se chama palavra profética. Segundo a Pedro, lá no final, tá? Capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e que a estrela da alva apareça em vosso coração. Outra versão, por favor. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Isso. Aí fala a palavra dos profetas. Desculpa, não é isso. É a palavra profética. Não é o que os profetas falaram, é a palavra profética, essa linha que existe na Bíblia. São as Escrituras. Outro versículo, por favor, dentro desse contexto. Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar, pelo meu Evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Porém, agora revelado e trazido ao conhecimento pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações crentes venham obedecer a Ele. Obrigado. As Escrituras proféticas. Então nós encontramos que Deus tem uma linha profética. Desde então, Ele tem algo a se cumprir. Então isso é profecia. Então aqui nós não temos, falando outra vez, nós não temos a igreja aí, porque a igreja não pertence à palavra profética. Então tá aqui. Então nós vamos começar pelo começo aqui. Vamos aqui, ó. Então isso aqui é isso aqui. Então na eternidade, vamos chamar de eternidade passada, nós voltamos lá atrás e nós encontramos Deus. Deus
é Deus desde todos os tempos, aonde nós podemos chegar, não é viajar na maionese não, tá? Onde que nós podemos biblicamente voltar nossos olhos e voltar lá atrás, nós vamos encontrar Deus. Deus que criou todas as coisas. É um Deus criador. E antes de toda a criação, antes de tudo, Deus já existia. E Deus, irmãos, vamos ler o versículo, primeiramente. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós vamos aí na linguagem original, que é o hebraico, desse contexto aí, nós vamos traduzir ele assim: no princípio criou Elohim os céus e a terra. Se alguém tem umas bíblias mais de estudo, coisa e tal, vocês vão ver que está escrito Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá, que é Deus. O nosso português, infelizmente, não tem tradução para isso aí. Deus é Deus, só tem essa tradução, que é Eloá. Só que aí esse versículo não está falando Eloá. Não está dizendo assim, no princípio Eloá criou os céus e a terra. E sim, no princípio Elohim criou os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá. Só que para nós, no português, nós não temos isso. Se eu arrumar o plural de Deus, como é que fica? Deuses. E se nós vamos pela escritura ver o que é Deus, é o paganismo, que são os deuses desse mundo. Então não tem tradução. Nós ficamos sem tradução para isso aí. Mas nós temos que entender que Deus, ele que é Elohim, é uma pluralidade. Está mostrando na própria palavra que ali nessa palavra, Deus, existem plural ali. Existem pessoas nesse nome. Como cristãos, nós sabemos que existem 3 pessoas. Pai, quem mais? Filho, Espírito Santo. São pessoas da divindade. São pessoas que é Elohim. E, irmãos, por favor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, gente, não é uma massa que aparece não nos filmes, né? Não é uma massa que sai um, depois sai outro. Esquece isso aí. São 3 pessoas, como aqui o Paulo, eu e a Rosemary. Somos 3 pessoas distintas umas das outras. Assim é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas um do outro. Quando nos fala da unidade da pessoa divina, da deidade, a unidade é nos seus propósitos. Não devemos confundir unidade com união. O que fazem de Deus é uma união. Isso não é união, é unidade. Por exemplo, nós cristãos, nós somos exortados pela palavra, né, pela epístola de Paulo aos Coríntios, que nós pudéssemos viver em unidade, não em união. Não é verdade? Por quê? Porque união está errado, é unidade, porque Deus é o princípio de unidade, eles são um nos seus propósitos. Evangelho de João 10:30. Eu e o Pai somos um. Quem que está falando isso, irmão? Senhor Jesus. O Senhor Jesus está falando. Eu e o Pai somos um. Onde é que estava o Pai? Nos céus. E o Senhor Jesus na terra. Eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo eu e o Pai somos um só. Como já ouvi alguém dizer. Então, ele falou, eu e o Pai somos um só. O que está escrito aí? Eu e o Pai somos um. Isso é bem diferente do que um só. Um só é isso aqui, ó. Ser um pode ser 2, 3, 4, 5, quanto for. Todos serem ter a mesma unidade de pensamento e tudo mais. E é isso que acontece aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Aqui nesse tempo, todos eles são o quê? Espíritos. Deus é espírito. Aqui eles não eram humanos, tá? Eles não eram humanos aqui. Tem um aqui que veio a ficar humano. Quem que foi? O Filho. O Filho. E isso, irmãos, é muito importante a gente entender isso aí. Deus veio ao mundo. Tá? Nós estamos longe de tudo que está sendo o futuro aqui, né? Nós estamos voltando aqui atrás. Mas nós temos que entender que quando nós falamos de Jesus, né? O filho de Maria, né? Jesus, nós devemos entender que nós estamos falando de uma pessoa da divindade. Esse é um milagre que as pessoas, mas eu não consigo entender isso. Nem eu consigo entender isso. Ninguém consegue entender isso. Nós temos o quê? A Escritura. A Escritura nos foi dada para ser crida. Ou seja, o Senhor Jesus, Deus e tudo, foi dado a nós para ser crido e não para ser analisado. Se você consegue, como é que você vai analisar Deus? Como é que você vai analisar a Escritura? Tem gente que pega a Escritura, pensa que está abrindo um livro do sei lá quem for aí, e quer analisar. Não é, gente. A Escritura foi dada para a gente crer na Escritura. Não é para analisar, não é você que vai julgar a Escritura, não nós, né? Porque é algo divino. E assim foi a vinda do Filho na Terra. A necessidade nossa de salvação, porque nós vamos ver que nós somos uma raça caída, foi Deus mesmo que teve que vir aqui para nos salvar. A vinda de Jesus ao mundo não foi de forma nenhuma para trazer exemplo para o homem. Todo mundo fala que Jesus veio para dar exemplo. Se ele veio para dar exemplo, vai todo mundo para o inferno. Ele veio para salvar, para nos salvar, porque salvação é de Deus. A salvação é de Deus para o homem e não do homem para Deus. Então, o Filho, Deus, uma pessoa da divindade, teve que sair da sua glória e vir a esse mundo de uma forma miraculosa, que é nascer no ventre de uma mulher. Jesus era um homem, sim. Vamos ler esse versículo? Filipenses capítulo 2, isso é doutrina de Paulo, tá, gente? É doutrina para nós, cristãos. Versículo 5, 6, 7. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, substituindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Certo. Tornando-se em semelhança de homens. Por quê? Ele não era igual a um homem? Por que aí fala semelhante? Porque havia uma pequena e grandíssima diferença, que nele não tinha pecado. Ele era um homem perfeito. Ele não era o que Adão era antes, não, tá, gente? Por favor, não... Jesus era como Adão, né? Nem se compare, tá? Nem se compare com Adão. O Senhor Jesus, perfeito. Nós vamos ver que Adão não foi perfeito. Não era perfeito. Então o Senhor Jesus, ele era um homem perfeito. E ele, por isso que é chamado aí de semelhante, porque ele nasceu, né? Ele foi nascido, ele foi criado, ele tinha fome, ele tinha sede, ele cansava, ele tinha que dormir, era um homem. Só que aquela pessoa lá, que é um ser, né? Eu sou uma pessoa. Ele, aquela pessoa ali, Deus. Essa é a maravilha. Vamos ler o versículo. A base para nós do cristianismo, irmãos. Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo, tá? Vamos ler o versículo em 1 João, lá no finalzinho antes do Apocalipse, capítulo 4. 1 João 4, e outras passagens também tá? Nós temos outras passagens, mas vamos ler essa aí. 4, versículo 1, 2, 3, por favor. Amados, não deis crédito
a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo. Certo. Quem está no mundo é o espírito, não o anticristo, tá? O espírito do anticristo, que é uma doutrina. Quando se fala espírito nesse caso, é a doutrina. Qual que é a doutrina do anticristo? Ele fala aí. Oi? Jesus não veio em carne. Exatamente. Ele não está negando que Jesus existiu. Olha que interessante. Doutrina do anticristo é aqueles que falam que Jesus não existiu. Errado. O escritor não fala isso. Que nega o quê? Que Jesus veio em carne. O que está acontecendo aí que João está explicando? Existem duas coisas que o anticristo nega: a perfeita humanidade de Cristo, que veio em carne, e a deidade, que veio. Por que veio? Porque ele já existia antes. Irmãos, nós temos que entender um detalhe, irmãos, que faz parte da criação, tá? Nós vamos encontrar a criação aqui. Estou adiantando, porque daí a gente já chega lá, vai passando, que o tempo não vai dar. Criação. Todos nós, a única pessoa que nós vamos ver que foi criada por Deus fisicamente, quem que foi? Foi Adão. Desceu Adão, criou ele. Vamos ler esse versículo, por favor, capítulo 2, né? Um detalhezinho só no capítulo 2 aí, Gênesis. Só o versículo 7, 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Certo? Isso aí, irmão, isso é a criação. É a criação do ser humano que nunca existiu antes. O ser humano não existia. Adão aí, Deus fez vamos chamar assim, um boneco de terra, tecido da terra, né? Foi feito, Deus teceu ele. Ele não pegou Adão lá, em qualquer canto, e encarnou ele lá. Não é isso. Quando soprou, fala que soprou o fôlego de vida nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Ele passou a ser o quê? Uma pessoa. Deus soprou e ele virou o quê? Um homem. O primeiro homem da raça humana. Irmãos, nós estamos vivendo, nós somos descendência de uma raça chamada raça humana. Não existe mistura nessa raça. Existe a raça humana. Que o primeiro homem foi Adão. E Deus daí fez Eva, trouxe Eva para ele, para que fosse a mulher dele, a fêmea dele, e para que eles pudessem procriar. Então o primeiro homem, Adão, foi criado e Eva também. Os demais foram nascidos. Tá? Embora nós somos criação de Deus, mas nós fomos nascidos. Então o que aconteceu, por exemplo, com Abel, Caim, os seus irmãos e tudo mais, né? Com quem Caim casou, hein? Casou com os parentes dele, filhos de Adão e Eva. Então, o que é isso aí? É o homem e a mulher tendo sua relação sexual, gera uma vida no seu ventre, da mulher, lógico. Gera uma vida e aquela vida é um milagre divino, porque existe ali uma pessoa que nunca existiu antes. Tá? Então aquele coração começa a bater lá, né? É uma vida. Quem que é? É uma pessoa que nunca existiu. Lógico que nunca existiu. Qualquer doutrina que vai fugir disso aqui vira espiritismo, que é reencarnação, qualquer coisa parecida. É criação. Aquela pessoa ali, ó, ela tem princípio de dias, só que agora também não tem mais fim de existência.
Nós somos eternos. Tá? Nós somos eternos. Nós tivemos nosso princípio de dias, que foi aquela no ventre da nossa mãe. Com o Senhor foi diferente. Não foi gerado pelo homem. O próprio Espírito Santo gerou uma vida no ventre de Maria, que era um homem, uma pessoa, só que o eu dele já existia. Esse já existia antes. Por isso que chama veio em carne. É Deus vindo a esse mundo em homem. Tem o versículo, para ajudar um pouco aí, Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado, versículo 1 e 2, né? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Certo. Esse aí, ele fez o universo. É o Criador. Quem que é ele que está falando aí? Quem que é esse aí? E quem que ele está falando aí? Deus. Lê o versículo outra vez. Versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De quem que ele está falando? Jesus. Jesus do Filho. Só que como é que fala? Repete outra vez o versículo. Olha que tem um detalhezinho que não é... Os dois? Volta. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, não é pelo, é em Filho. Porque ele falou pelos profetas e nesses últimos dias nos falou em Filho. Por quê? Porque é ele que veio pessoalmente falar aqui. É em Filho. É a encarnação dele. Nos fala da encarnação dele. É que bonito esse versículo, né? Palavrinha que troca aí já. Então, voltando ao assunto aqui, né, que nós estamos falando. Se nós, irmãos, perdermos isso de vista, que João falou lá, que Jesus Cristo é um homem e esse homem é Deus, acabou tudo. Acabou tudo. Se nós tiramos essa verdade aí, acabou tudo. Pode fechar a lojinha e ir embora, como diz, né? Pode fechar tudo aí que acabou tudo. Então, é muito precioso isso. E essa é a doutrina do anticristo, tá? É negar essas duas verdades. A deidade do Senhor Jesus e a perfeita humanidade do Senhor também. Então, ele veio a se tornar um homem. E uma vez feito homem, ele permaneceu homem para sempre. Ele veio assumindo uma vida da qual ele podia morrer, e ele realmente morreu, quando ele foi à cruz para fazer a perfeita obra que era necessária para a nossa salvação. Ele fez na cruz. Uma vez consumado, ele morre na cruz, e ao terceiro dia, ele mesmo, né, a própria pessoa, não era outro, ele ressuscita e ele volta à glória, ele volta para o lugar de onde ele saiu, como ele disse, que ele ia voltar para o lugar de onde ele saiu. E existe que hoje, lá em glória, um homem do qual, quando ele apareceu, os seus discípulos, depois de ressuscitado, assustaram pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. E ele falou: tocai-me e vede que o espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Tocaram-me. Ele mostrou as marcas da morte. Tocaram e se alegraram que era o próprio Senhor, um homem ressuscitado. Ele fala: vede que o espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Não fala sangue, porque sangue, primeiramente, foi derramado na cruz, e o sangue é a vida da alma para nós aqui, hoje. O sangue
é a vida da alma. E o Senhor participou disso, embora sendo Ele Deus. Na ressurreição, Ele ressuscita uma nova ordem de coisas, da qual nós cristãos vamos participar também. Quando o Senhor voltar, que nós esperamos que volte hoje, Ele transformará os nossos corpos para ser igual ao corpo da sua glória. Essa fonte de vida que hoje, que ela vai definhando, nós seremos semelhantes ao Senhor fisicamente e moralmente também. Então, lembrar desse detalhe que o Senhor Jesus, a obra perfeita da nossa salvação, tinha que ser feita pelo próprio Deus. E isso para nós, irmãos, realmente, como diz a Escritura, tira tudo quanto é tipo de presunção humana, achando que pessoas podem salvar dando esmola, ajudando o próximo, tudo isso está tudo bem, perfeito. Eu vou ajudar, tem que ajudar, né? Essa é uma obrigação que qualquer ser humano tem que fazer, ajudar o seu próximo, não é verdade? Tem que fazer isso. Mas isso, a seta é assim? Não, a seta é assim. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Deus para todo mundo aí, ó. Pode ir para a esquina, chama o seu Zé, vem aqui, ó. Deus falou isso para você, falou para todos nós. Isso é um princípio humano. E a seta não é assim, a seta é assim. A seta que leva o homem para cima é crer no Senhor Jesus para ser salvo. Por quê? Porque nós não somos capazes de salvação, gente. Infelizmente, o homem pegou Deus e botou ele numa caixinha desse tamanho, que ele falou, eu vou poder fazer coisa para agradar a Deus. Isso é errado, completamente. Biblicamente, isso não tem base nenhuma. A lei ordenava o homem fazer a sua obra e fazer tudo por causa do seu próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma obrigação de cada um de nós. Isso leva alguém ao céu? O que leva o homem ao céu é crer nesse fato aqui, ó, que Deus veio ao mundo para salvar o pecador. Quem? O Senhor Jesus deixou a sua glória e veio aqui para Ele dar a vida dele por nós. Isso se chama substituição. É o justo pelos injustos, salvando. Então é isso que leva uma pessoa à glória. Tá? Senão não tem outra saída. E Deus tinha também um propósito eterno. Tá? Isso nós encontramos pela Escritura também. O que é o propósito eterno de Deus? É levar o homem à glória. Esse é algo que pela Escritura existe um mistério, né, que nos foi revelado, que Deus, já aqui, desde então, Deus tinha um propósito de levar o homem à glória. O pensamento do homem é trazer Deus ao mundo. O pensamento de Deus é levar o homem à glória. E isso ele fez. Vamos ler um versículo para falar isso aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Obrigado. Olha que interessante, irmão. Olha o que Deus fez aí, ó. Antes da fundação do mundo, Deus nos colocou em seus planos divinos, irmão. Não é isso que fala aí? Leia outra vez, por favor. Verso 4. Ou não, esse é o... Repeta, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso, os lugares celestiais do qual ele está hoje. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É ele que fez isso. O
capítulo 2 dessa mesma carta aí, vai mostrar a grandeza do que Deus teve que fazer para que isso pudesse acontecer. Deus podia, no seu ato soberano, pegar o homem e levar glória, sim, mas Deus é justo. Por quê? Porque o homem, nós vamos ver, o homem caiu. O homem caído. Nós somos uma raça caída, alienada de Deus, inimigos de Deus. O homem pensa que ele é bonzinho, mas ele não é bonzinho. Ele pode ser uma pessoa boa. Não estou condenando uma pessoa honesta, justa, não estou condenando isso. Mas no seu ser, assim, ó, o homem é inimigo de Deus. Isso que a Escritura fala para nós. Então, é ele que veio buscar, veio trazer reconciliação. Eu ofendo você, eu tenho que ir lá e pedir perdão para você, reconciliar. Eu tenho, porque fui eu que fiz. O homem fez tudo que fez e Deus que veio reconciliar com o homem para que o homem pudesse salvar. Esse é amor, isso chama-se amor. Um amor divino. Só que Deus é justo, ele não passa por cima da justiça dele, da santidade dele. Então ele teve que fazer o quê? Ele teve que vir nesse mundo para o nível do homem, para que ele pudesse pegar o homem e resgatá-lo. Através do quê? De uma obra que ele mesmo tem que fazer isso aí. É Deus que tinha que fazer uma obra de acordo com a sua própria demanda de santidade. Não é nós que vamos fazer isso. Então isso é até uma vergonha o homem achar que não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e Deus vai botar na balança lá e vai pesar mais. Isso é um erro muito grande, o homem está enganado. Isso aí, na verdade, é o inimigo que joga na cabeça das pessoas. Isso é esse pensamento. Não, deixa, vamos tocar, vai assim, vai fazendo o máximo de bem que você pode. Lá na frente, lá, daí Deus vai. Você vai para o inferno, gente. Esse pensamento é o inimigo que está fazendo. Porque a palavra nos fala que a salvação é em Cristo. Abra o capítulo. Bom, primeiramente, aí ele fala que nos elegeu, né? Não fala isso, primeiramente? Aí, é isso que você leu? É. Como também nos elegeu dele antes da fundação do Eleição. Eleição é a pessoa. Próximo versículo. E nos predestinou para filhos. Sim, predestinar é lugar, é posição. Tá? Eu estou dizendo que existe um erro também que as pessoas falam. Você é predestinado, é? Não, eu sou eleito. Predestinado é o lugar onde você vai. Entendeu? A eleição é a pessoa, predestinação é o lugar. Então ele nos elegeu e nos predestinou. Porque é o lugar que nós vamos. Entende? Só um detalhezinho, apenas um detalhe, porque vocês vão confundir as palavras, né? Capítulo 2, por favor. Capítulo 2 nos mostra o homem morto, diante de Deus, o homem morto. Não é isso que fala, versículo 1 aí? 2:1? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que tem um homem morto. O que você vai fazer com um homem morto, gente? O que você vai mandar ele fazer? Ele está morto. Não, mas você tem que viver. Você tem que ler. Ele está morto, gente. Quem já viu uma pessoa morta, você vai fazer o quê? Só lamentar, porque não tem mais o que fazer. Acabou. Ele nos viu assim, ó, um homem morto. Morto que jeito? O estado morto. Não que nós está morto. Não está, porque fala que nós andávamos, né? Não é isso que fala aí? Como é que fala? Em que noutros tempos andastes. Então, você não está andando porque está vivo. Mas Deus está falando que está morto, porque é a nossa condição diante de Deus. Versículo 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo, olha que precioso isso aí. Salvação é graça de Deus, não vem de obras. O original fala assim, não no princípio de obras. Não é só o fazer, mas é o pensar que você vai fazer. Não é somente o fazer, é você pensar que você pode fazer. Entendeu? Não no princípio de obras. O que é? É no princípio da graça de Deus. É fé que Deus... Até Deus dá isso para que a pessoa possa entender, porque o homem está tão alienado de Deus, que se não é Deus dá vida para ele. Olha que interessante, outro detalhe, meus irmãos. É Deus que tem que mover o coração da pessoa para buscar ele, senão ele não vai. Ah, é?
Ai, coitadinho então dele, né? Coitadinho. Não é coitadinho, ele é tão ruim que ele não faz isso. É isso que eu estou falando. Porque ele fala assim, então é Deus que tem que fazer? É Deus que tem que fazer. Senão o homem não vai a Deus, senão... então não tenho culpa, porque Deus não me buscou, então não tenho culpa. Não, estou mostrando que você é ruim, tão ruim que você é, se Deus não fizer, você não vai. É que nem os filhos desobedientes, né? Você tem que ir atrás dele, traz para dentro, porque ele é tão ruim que... E assim somos nós, é Deus fazendo, porque nós somos tão caídos, tão ruins, que não tem jeito, se não é Deus dar a vida, como é, ele está como morto aí, ó. Mas o que Deus faz? Deus dá a vida para poder buscar ele, senão a gente não busca não. Bom, então, esse é o filho que fez. Vamos pular para o próximo assunto. A primeira criação que teve foram dos anjos, que nós conhecemos pela Escritura, por ordem. Primeira criação, os anjos foram criados. Isso está escrito em Jó. Tá? Em Jó está escrito a primeira criação dos anjos. Segunda criação dos céus e da terra. Terra, essa aqui que nós estamos, e os céus, o universo, Deus criou. Quando Deus fez isso, os anjos já existiam. A Bíblia não faz menção dessas datas, apenas mostra que existe uma ordem entre uma criação e depois a outra. Versículo 2, mano, por favor, lê para nós. Não, de Gênesis, vamos falar. Perdão. Ele era Jó 38? Hã? Ele era Jó 38. Quer ver? Aqui não, ele está perguntando aqui. Tá. Jó 38, 4 a 7. Mostra que os anjos, que ele é chamado de filhos de Deus, se alegraram quando Deus fez os céus e a terra. Ou seja, eles já existiam e a terra passou a existir, os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Certo, obrigado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Colocando uma esfera, né? um terreno aí, para explicar. O versículo 1 é uma coisa, o versículo 2 é outra. O versículo 2 não é uma explicação, uma continuidade do versículo 1, embora está um atrás do outro aí, mas por favor agora lê o versículo 1 e o versículo 2 outra vez. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas que puxa tudo junto, não é isso? Mas não é, irmãos. Versículo 1 é uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é no princípio. Por quê? O versículo 2 não tem nada a ver, por assim dizer, com o versículo 1. Por quê? Você fala o versículo 2, então eu falei outra vez? E a terra era sem forma e vazia. Tá, então agora eu vou botar uma vírgula aí. Você acha que quando Deus criou a terra, ela era sem forma, vazia, com caos que estava aí? Quando Deus cria algo, ele cria algo, vamos usar assim, a palavra, perfeito. A criação perfeita. Então o versículo 1, ele é uma coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estava tudo em paz. Nós encontramos em outras escrituras, né? Que estava tudo certo, estava tudo maravilhoso. Que Deus não criou, inclusive, a terra para ser um caos. Foi criado tudo em ordem. Nesse versículo, por exemplo, vamos lá em Isaías, né? Isaías 45, 18, é isso? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. E eu sou o Senhor e não há outro. Ele não criou para ser caos, não era um caos. Estava tudo em ordem, lógico. Nós vamos ver em Adão isso aí também. Deus criou um Adão caído, imoral. É isso que Deus, quando Deus criou Adão, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, e ele passou a ser a alma vivente, já virou as costas, já saiu blasfemando, xingando, ofendendo o seu próprio. É isso que ele era, o Adão? Não. Adão estava tudo em ordem, gente. Ele veio a cair. Ele veio a ficar.
E assim, o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela veio a ficar sem forma e vazia. Tá? Ela veio, como é que fala esse versículo 2? Aqui na corrigida, Como é que fala? ela fala que é vazia. A terra sem forma e vazia. Então, dá a impressão que ele está explicando. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma, como ele estivesse explicando, não está explicando. É outro, ou seja, a terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, esse versículo 2, o que nós encontramos, existe algo estranho com respeito à criação de Deus, porque fala que era sem forma e vazia e havia trevas. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ou seja, há um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Pergunta outra vez. Versículo 1. Quando Deus criou os céus e a terra, que é o todo o universo, você acha que havia trevas? Não tenho certeza que não, porque Deus criou, estava tudo perfeito. Os anjos, como fala lá em Jó, eles se alegraram de ver a maravilha que Deus fez. Sim, olha, está tudo maravilhoso. Deus é luz, como fala em João, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Como é que ele ia criar um negócio com treva, sem forma, vazio? Estava tudo em ordem. E daí algo aconteceu que veio o versículo 2 a mostrar que a terra veio a ficar sem forma e vazio. Então, houve um caos aí nesse. Então vamos ler, ó. Já falamos no versículo 1, né? Elohim, né? Que é a pluralidade. A terra era sem forma e vazia. Essa palavra aqui, ó, era. Ela é isso aqui, ó. Aitá, no hebraico. Aitá quer dizer isso aí, ó. Tornou-se, ou veio a ficar. A terra veio a ficar sem forma e vazia. Logicamente. Né? Como diz todo bom cristão, né? Deve entender isso, que realmente Deus fez tudo em ordem e alguma coisa aconteceu que veio a ficar. Por quê? Porque é um princípio, né? Que nem Adão. Adão, Deus criou Adão, ele estava tudo em ordem. Ele caiu. Deus não criou ele caído, ele estava em ordem. Ele caiu. Por que ele caiu? Por que Adão caiu? Pecou. Mas por quê? Sim, mas por quê? Porque ele é homem, carne. Mas qual foi o motivo que levou ele a fazer isso? Já meteu o pé na mulher. Desobediência. Oi? Por desobediência, porque Deus avisou ele. Né? Deus colocou, ele estava tudo em paz, nós vamos ver isso aí depois. Estava tudo em ordem, ele veio a ficar. Ele não era daquele jeito. E assim a terra também veio a ficar sem forma e vazia. Isso aqui, que daqui a pouco, né? Daqui a pouco, em termos de horário, nós vamos olhar para cima aí que você vai ver o quê? Porque está uma escuridão danada. Certo? Ele diz a terra estava sem forma, não é que era sem forma. Isso, ou seja, essa palavra que é Aitá. Aitá é isso aí, ela veio a ficar, tornou-se. É algo que é de um jeito e vira de outro jeito. Essa palavra você fala Aitá no hebraico, isso era assim e ficou assim. Aitá, isso era assim, Aitá assim. Aí que tá, né? Eita, e essa outra palavra aqui, sem forma e vazia, ela é essa palavra aqui, ó. É uma coisa em vão. Uma coisa. Sabe você fazer uma coisa que não presta para nada? Essa palavra é essa aí. Você acha que Deus faz uma coisa que não vai servir para nada? De jeito nenhum. Então, essa aí forma e vazia, que é bom também. É o mesmo princípio. Então, irmãos, eu pergunto, por que então que a terra veio a ficar sem forma e vazia? Se estava tudo em ordem lá atrás. O fato ocorreu. Alguma coisa aconteceu. Deixa a vida. O que aconteceu, menino? Irmã?
Oi? A queda dos anjos, parabéns, é isso aí mesmo. Satanás, né, nós conhecemos como Lúcifer, porque não é isso que nós estamos encontrando lá atrás. Vamos voltar um pouquinho só para a criação dos anjos. Como é que Deus criou? Deus criou um exército de anjos bonzinho e outro tudo caído, é isso ou não? Não, lógico, irmão, que não é. Criou tudo em ordem. E outro detalhe, hein? Nós falamos do homem. Deus criou Adão e criou Eva. E daí todos os demais foram nascidos, né? Nós somos nascidos. Sou criação de Deus, mas sou nascido. O único criado foi Adão e Eva. Os anjos não. Os anjos, Deus não fez o anjo com a anja e depois deu um monte de anjinho, não é isso. Deus fez todos os anjos, criou um por um, deu nome para cada um e deu trabalho para cada um. Por isso que existe querubim, serafim, arcanjo, é que nem um exército, né? Tem patentes, né? Então é mais ou menos isso aí. Deus fez então estava tudo em ordem isso aqui, ó. E daí aconteceu algo que nós não sabemos quando foi. Existia uma rebelião entre os anjos, liderada por um anjo. Qual que era o anjo? Lúcifer, que foi chamado posteriormente de Satanás, que é um opositor. Então, nessa queda aí, que veio, a terra já existia quando os anjos estavam tudo em ordem. Quando os anjos caíram, é que veio acontecer o versículo 2. Porque em Jó nós vemos que quando Deus criou os céus e a terra, os anjos estavam todo mundo feliz, estavam tudo andando junto. Quando teve a queda, a morada de Satanás com os seus anjos foi a terra e toda essa esfera aqui que nós estamos encontrando aqui, onde nós podemos chegar com nossos olhos. Por isso que virou tudo isso aqui. Era trevas. Só que estava pior ainda. Não tinha vida nenhuma aqui, não tinha luz nenhuma isso aqui. Estava tudo em trevas. Versículo 2. Estava tudo em trevas, estava um caos danado isso aqui. E daí que vem, né, continuando em Gênesis, daí vem o versículo 3, que então existe uma separação. Versículo 1, existe um tempo aqui, ó, que houve uma queda de Satanás, e daí que veio o versículo 2. Ou seja, entre o versículo 1 e 2 aconteceram coisas que nós temos que encaixar aqui dentro, que é a queda de Satanás. A rebelião dos anjos foi entre o versículo 1 e 2 aí. Por isso que no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra veio a ficar. Por quê? Porque foi uma consequência de alguma coisa que aconteceu. E depois que uma vez ficou assim, daí que depois, nós não sabemos quanto tempo também, veio o quê? O versículo 3. O versículo 3 é um outro tempo ainda. É um tempo, nós não sabemos quanto tempo. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Certo. O que é isso aí? É Deus intervindo em tudo isso aqui para fazer uma restauração. Infelizmente, muitos pensam que Gênesis 1, capítulo 1, né, é uma puxada só. Muito tempo. Por isso que quando os arqueólogos e tudo mais, os estudiosos aí, eles pegam e falam, porque essa rocha tem 150 milhões de anos. Até mais, nós sabemos. Porque a Terra realmente foi criada não sei quanto tempo, quantos bilhões de anos atrás, sim. Agora, nós não podemos nunca pegar e enfiar o homem aí nessa época aí. Isso não pode. Os anjos sim, mas o homem não. Do versículo 3 em diante, desse caos aí, nós vimos Satanás. Querem ler esse versículo? Não, um pouco? Vamos ler um versículo lá em Isaías, né? Primeiro. Versículo 12 em diante, irmão. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lê também, Ezequiel 28, pega Ezequiel, só para explicar um detalhezinho aí que está falando. Ezequiel
capítulo 28, pega o versículo 11. Isaías 14, 12. 14, versículo 12. Ezequiel 28, versículo 11 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que te fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Certo, tá bom. Então ele continua falando. Só quero notar uma coisa, ele está pegando uma pessoa, tá? Que é o rei de Tiro. O rei de Tiro, ele pegou o que ele ia fazer com o rei de Tiro. Né? O que ele ia fazer com o rei de Tiro, ele ia fazer isso aí. Só que esse ato, esse fato que aconteceu com o rei de Tiro, era algo também profético. Ele usou essa situação para mostrar profeticamente sobre o que aconteceu na queda de Satanás. Ele mostra isso, porque ele, inclusive, ele fala do rei de Tiro, ele fala 2 vezes que fosse criado, né? Quem foi criado foi Adão, mas não nasceu. Ele poderia falar desde o dia que você nasceu, ele fala desde o dia que fosse criado, porque profeticamente estava falando de Satanás, né? Já é um assunto profético. Então nós devemos entender que as escrituras têm muito isso. Deus às vezes usa uma pessoa, um fato, um acontecimento para fazer uma alegoria daquilo que é profético. Né? Isso tem muito nas escrituras. Então existe o caso, o fato real, existe ensinos para nós e existe também profecia dentro daquilo. Isso é muito, por isso que a palavra de Deus é muito importante, né? Porque ela tem esses caráteres, né? Então ele veio acontecer isso aí. Quando que aconteceu? Daí ele foi lançado, por isso que fala lanceio por terra. Aqui foi a morada. Então quando Satanás foi expulso, porque, irmãos, é o seguinte: quando houve a queda desses anjos, eles não ficaram morando na mesma casa, por assim dizer. Deus lançou ele fora. Satanás nunca habitou na mesma esfera de Deus. Deus lançou ele fora. Nós sabemos que por Jó também, que ele tem acesso lá. Mas não que ele mora lá, fora. E aonde que ele foi lançado? Ele foi lançado nesse universo aqui, ó. Por isso que ficou tudo... E estava pior, irmãos. Tá? Isso aqui hoje ficou... Nós vamos ver isso aí. Mas era pior ainda. Só para esclarecer, o Satanás não foi lançado na Terra, ele foi lançado nesse universo. No universo. Nesse universo. Porque o pessoal confunde, né? Que o Satanás, né, vai ser lançado ainda na Terra. Sim, exato. Confunde essa profecia que ele virá. Eu estou falando aqui da Terra, porque nós sabemos que nós estamos aqui na Terra e existe um universo. Ele foi lançado nisso aqui. Só que quando ele foi lançado, o homem não existia ainda. Não existia a Terra e o homem. Não existia a Terra. O homem não tinha nada a ver ainda. Então é nesse ambiente que ele ficou. Até quando ele criou Adão e Eva e deu ordenança a ele para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem que foi lá tentar para que ele fizesse? Foi Satanás. Já estava caído, já estava. Ele só não tinha poder sobre o homem e sobre a criação, que ainda estava no poder do homem. O homem era a cabeça dessa criação. Nós vamos ver depois. Então, o que ocasionou esse caos foi a queda de Satanás. Outra coisa que você falou, existe o Geena. Geena, que em hebraico, é o inferno, o lago do fogo, é a condenação eterna. Isso foi algo profetizado para Satanás e seus anjos quando eles caíram. Só que Deus
não executou. Ele deu a sentença, mas ainda não está executado. Ele está aí zanzando até hoje. O lago de fogo ainda virá. E mais um detalhe também, irmãos. Não existe existe o céu e o inferno. E o céu, quem manda é Deus. E o inferno, quem manda é o diabo. Esse é chama essa palavra? Não é folclore, é teoria. É um mito. É um mito que as pessoas pensavam lá no inferno. Lá no inferno quem manda lá é o diabo. E lá as pessoas são julgadas lá. E é o diabo que esquece isso aí, gente. Não tem nada. O inferno, que é o lago de fogo, é o lugar de sentença de juízo do próprio Satanás, que ele vai ser lançado lá. E, infelizmente, o homem está indo para lá também, por causa da sua rebeldia também, que ele foi cúmplice daquilo que Satanás fez. Então é o mesmo destino que vão em juízo. Só que é o seguinte, nós vamos entender que hoje as pessoas que morrem não estão no inferno e também não estão em glória. Eles estão no estado intermediário que se chama Hades. Hades não é lugar, é o estado da pessoa. Ele está desencarnado. Está aqui. Nós estamos falando da criação do homem. O que veio acontecer com esse homem quando ele pecou? No dia que comerdes, certamente o quê? Morrerás. E qual que foi a morte dele? Física, porque o homem não morre. Isso quer dizer, a morte ela é física. Ou seja, a pessoa quando morre, ela não fica apagada. Muitos pensam, o homem morreu, fica lá. Apagado, que nem dormindo, e depois um dia ele vai acordar. Não é isso. Morrer é desencarnar. Ele sai do corpo. E sai do corpo quem? Sai a pessoa, não sai uma fumacinha voando aí. Não é nada disso. É a pessoa, é o eu dele, que é sempre. Nós não perdemos identidade. Isso aí o Senhor revelou para nós através de um fato que aconteceu do rico e Lázaro, lá em Lucas 16. O Senhor abriu uma cortina que nem os judeus sabiam ainda. Ele abriu uma cortina mostrando que a pessoa quando morre, ela já tem o seu destino já. Ele morre, ele já vai para a sala de espera. Cada um já tem uma sala de espera. O crente, seja que tempo que ele viva, ele está numa sala de espera, gozando já, descansando, em paz. E o outro, que é o incrédulo, ele já está em tormento. Ele não está no lago de fogo, mas ele está em tormento já. E ele está desencarnado e está sofrendo. Abrir lá em Lucas, não precisa abrir, mas você vai, uma hora você tem a oportunidade, leia Lucas, você vai ver, você pega, tampa o versículo lá que fala que ele morreu, lê ele e fala, nossa, onde é que esse cara está? Porque a coisa está feia ali, meu. Ele está onde? Ele está morto. É verdade? Porque ele tinha sede, ele tinha sofrimento, ele tinha lembrança, ele tinha, mas esse cara está vivo. Está vivo, não. Ele morreu, foi o corpo dele. Ele é ele para sempre. Eternamente. Ele está nesse lugar aguardando ressurreição. Ele está lá até hoje. Até hoje esse homem está lá. Assim como Lázaro até hoje está. Também aguardando ressurreição. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, em glória, para nos buscar, e nós vamos sair desse mundo, que o mundo não vai ver isso, essas pessoas, os salvos, serão ressuscitados e vão embora. E esse pessoal que é o caso do rico, ainda fica aguardando ressurreição, lá para frente, o dia do juízo. Então, esses são fatos da Escritura que apresenta para nós. Então, nós não podemos isolar passagens, ou ajuntar tudo numa coisa só, senão vira confusão. Então, o Geena, ele, na verdade, está vazio. Hoje, o Geena está vazio, que é o lago de fogo. Ele é futuro. Ele é para o futuro. Assim, a palavra criar. No hebraico, portuguesando a palavra, criar quer dizer bara, que é isso aqui, é trazer à existência algo que nunca existiu. Isso é bara. Asa é fazer, é o uso de um material que já foi criado
e torna ele em algo diferente. Então, pega uma coisa que já existe e faz algo. E existe o iazar, que é formar, é tornar, é fazer isso com uma terceira finalidade. Essas são 3 palavras que, infelizmente, às vezes nas traduções aí, são confundidas. Então, criar é uma coisa, fazer é outra e formar é outra. Vamos ler um versículo aí no capítulo 1, né? Nós estamos em Gênesis, né? Vamos lá em Gênesis. Por exemplo, só tem um detalhezinho que passamos reto aí. Em Gênesis capítulo 1, leia o versículo 26 primeiro. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Tá bom. Obrigado. Isso aí o que é? Isso é Elohim. Como é que está escrito aí? Façamos a nossa imagem. É plural, não é tudo plural isso aí? Não é? Faça o homem a minha imagem. Façamos o homem a nossa. Isso é Elohim. Eu só estou lembrando isso que não. Eu falei de Elohim, né? Elohim está aí, ó. Tá. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Certo. Isso aí é bara. Esse criou está bem colocado aí. Criou, fala aí, não é isso? Criou. Essa palavra aqui, ó. Bara. O que é? É trazer à existência algo que nunca existiu antes. Isso é bara. Deus criou. No capítulo 2, que nós lemos agora, vai lá para o capítulo 2, o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Certo. Começo do versículo outra vez. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O que ele fez? Formou o homem do pó da terra. Formou. Criou aí ou não? Formou. Ó, irmãos, por favor, nós devemos entender isso aí, que o capítulo 2 de Gênesis é a explicação de como Deus formou o homem. Entendeu? Porque a palavra que ele está usando aqui é essa aqui, ó, justamente, ó, iazar. Se nós lemos como é que Deus fez aí, ele não pegou o homem no pó da terra, ele fez ele pegou algo que já existia, que era a terra, e fez algo. O que ele fez? Ele fez isso aqui, que a palavra é fazer. Não é isso? Ele fez um boneco de terra, né? De barro. Desceu ele no pó da terra. Só que não fala que ele fez. Fala que ele formou. Por quê? Porque ele fez isso aqui para fazer uma outra coisa. Que era trazer vida àquele boneco, vamos chamar assim, que ele fez. Só que quando ele soprou o fôlego de vida, aquele boneco virou uma pessoa, virou homem, um homem que nunca existiu antes. Então, por isso que no capítulo 1 não tem nenhuma contradição quando fala que Deus criou o homem. Por quê? Porque é isso aqui, ó. O homem nunca existiu antes. O formato do que aconteceu aqui, sim, as coisas foram acontecendo. Mas quando Deus soprou nas suas narinas, o homem nunca tinha existido antes. É o princípio da criação. Então, eu estou dizendo isso porque existe um monte de heresia aí, sabe? Pegam o homem e joga lá atrás como fosse, não sei quantos mil anos atrás, e é o troglodita lá que babava, que arrastava a mão. Isso é um erro muito grande. Quando Deus fez o homem perfeito, o homem falava, pensava, dominava, inteligente. O homem mais inteligente do mundo foi Adão, gente. Tá? O homem mais inteligente do mundo foi Adão. Tá? Então, e a Eva também, a mulher mais bonita. Ele não teve que dar uma paulada na cabeça dela e levar pra toca lá, não. Ela foi uma mulher bonita, tudo em ordem, com o seu perfeito raciocínio, a altura dele, né, para ser uma auxiliadora para ele, que é o marido e a mulher, que é a figura disso aí, que veio a ficar.
Então, nós não devemos confundir os termos das Escrituras para nós não pegarmos e ofendermos Deus com nossas palavras, né? Tá bom? Deteriorando aquilo que Deus fez, sabe? Maculando aquilo que Deus fez. Então, quando Adão, ele era um homem que dominava sobre tudo, cabeça dessa criação. Isso é a doutrina de Paulo, inclusive. Cabeça de toda a criação era Adão. Adão foi a cabeça de toda a criação. Por isso que ele fala que ele ia colocar o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque o homem ia governar, esse é o representante de Deus aqui nesse mundo. Adão era representante de Deus no mundo. Vamos lá, o caos, né? Versículo 3 ao 31. E sim, tá, e daí Deus colocou o quê? Uma ordem no versículo 3 em diante, até o 31. Deus colocou no capítulo 1, né? Deus colocou uma ordem nessa bagunça que estava aí. Quando Satanás caiu, virou um caos isso aqui. A terra nós não vemos assim, mas se nós pegamos uma noite aí, com a lua está bem bonita, bem cheia, você olha para ela, o que você consegue ver? Umas crateras. Por que aquilo lá, mano? Por que tem essas crateras na lua assim? Alguém fez buraco assim? Meteoros batiam tudo quanto é campo aí, ó. Batiam, porque não tinha ordem isso aqui. Na queda de Satanás, o que virou uma desordem, virou uma confusão, e Deus lançou Satanás e seus anjos nesse ambiente aí. Só que no versículo 3 em diante do capítulo 1, nós vemos que Deus veio o quê? Colocar ordem. Então, o versículo 3 em diante é uma restauração. Por exemplo, vamos ler, ó, versículo 14 aí, por favor. Capítulo 1. Olha que interessante. E disse Deus: haja luminares na extensão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para tempos determinados para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para alumiar a terra. Tá bom, obrigado. Quem são esses dois elementos aí que fala aqui? O Sol e a Lua, que foi colocado para governar o dia e a noite. E fez também as estrelas. Tudo que você leu aí fala que ele criou alguma coisa, eu não. Versículo 14 em diante. Ele fez. Fez. O que é o fez mesmo? O asa. O que é o asa? Vocês lembram o que é o asa aqui? O bar é criar uma coisa que não existiu, do nada trazer à existência. Formar. Já existiu. Não, daí tem o asa, que é fazer. Que é pegar algo já existente e fazer algo com ele. Essa é a palavra que está usando. É o asa, não é. O azar é o homem. Porque é formar. Aí é fazer. Por quê? Porque já existia tudo isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo já existia. Não é isso? Daí veio a queda, virou um caos. E Deus veio nesse caos fazer algo. Então, o sol, lua, as estrelas, estava tudo pronto. Ele fez, fazendo que jeito? Dando luz, dando ordem nas coisas. Porque, como é que fala? Lê o versículo 14 outra vez, lê a versão aí, por favor. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Certo. Olha, separar dia e noite. E que mais que fala aí? Para fazer separação de que seja para sinais, para estações, para dias e para anos. O que é isso? Ele está falando do tempo. O dia, a noite, meses, estações. Que estações? Primavera, verão, outono e inverno.
E ano, não fala também ano, é um tempo, Deus criou um tempo aí. Então isso nos coloca, nós sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema, que é o sistema solar. É ele que dá a luz a tudo, né? Aquilo para nós aqui. E ele colocou a Terra. E a Terra tem dia e tem noite, não é isso? Que jeito? No caso do Sol. Ou seja, ela gira a manhã e a noite. No caso que ela faz um movimento de rotação. São 24 horas para fazer isso aqui, ó. Correto? E daí ele fala das estações e do ano. Ou seja, é um movimento de translação que vai girando em volta do Sol, que dá um ano. São 365 dias. Então, esse movimento que ela vai fazendo e vai virando e virou tudo isso aí. Ele colocou ordem numa coisa que não existia. Estava tudo uma confusão, não tinha tempo de nada. Tava. Ele colocou ordem, restaurou a Terra, estava um caos também, trazendo. Aí tem que ler todo o capítulo, mas não vou fazer isso agora. Trouxe o quê? Erva verde, separou água da terra, criou peixes, criou tudo, e daí criou o homem também. No sexto dia que ele fez, depois de tudo pronto, daí que ele fez o homem e a mulher. Então isso é uma ordem, né, que Deus fez, colocou ordem nessas coisas. E isso é maravilhoso para nós entendermos que Deus fez uma restauração de uma coisa que já existia. Aí não foi a criação, foi um movimento de restaurar aquilo que já existia. A única coisa nova que estava aí dentro desse contexto é o homem, que não existia, passou a existir dentro dessa criação aí, para fazer dele cabeça dessa criação, a Terra. E esses dias que ele fala, eram dias como os nossos, assim? Sim, porque fala tarde, com a capacidade de Deus fazer tudo isso aí, que dá para se entender isso aí. Tem um versículo, quer ver, para ajudar um pouco o pensamento? Hebreus 11, versículo 1, 2 e o 3. Ele falando da fé, né? Que é pela fé que nós entendemos as coisas de Deus, não é pela lógica. Vamos ler primeiro, depois fala. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Certo. O que ele fala do... Pela fé nós entendemos que o quê? Formado. Foram formados. Tá bom, é formado, tá bom. Não foram criados aí também, né? Não fala criados. Não. Porque aí nós já vamos sair do hebraico para ir para o grego. Aí a palavra é catartizo. Catartizo é isso aqui, ó. Eu pegar esse quadro aqui, que vamos dizer que está tudo torto, tudo, arrumar ele e colocar ele tudo bonitinho, tudo em ordem. Essa é a palavra de Deus. Deus. Quem tem o Darby? Darby usa framing. Framing. Emoldurar. Isso aí. Framing é emoldurar. É o catartizo. Isso aí lá em Mateus, há um versículo em Mateus. Quando o Senhor está chamando os discípulos dele, que viriam ser seus apóstolos, Mateus 4, versículo 21. Desvendo-se dali, criou os dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, Zebedeu e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. Deus chamou. O que eles estavam fazendo? O que aí? Eles estavam catartizando, vamos portuguesar a palavra. É o catartizo. Porque o que é? O pescador vai lá, joga a rede, puxa e ela estoura, né? Daí ele estava o quê? Ele estava consertando, arrumando algo que já existia, que sofreu um dano e está sendo arrumado. Essa é a palavra catartizo. E aí está falando aí, que os mundos eles foram catartizados. Foi aí nessa restauração aí. É algo que estava em ordem, sofreu a queda e agora ele está arrumando.
Isso, na verdade, irmãos, é um princípio para nós entendemos o Evangelho também. Infelizmente, tem crente que deturpa tanto esses pensamentos e ele não entende que aquilo é uma figura justamente que aconteceu com o homem também. O homem estava tudo em ordem, caiu, né, se arrebentou todo e o Senhor veio o quê? O Senhor veio consertar a situação. Só que de uma forma muito mais perfeita agora, porque arrumando de um jeito que não cai mais, né? É a salvação. Então tá, vamos. Então Deus fez baseado, tá bom. Então Deus fez catartismo. Então na inocência, Adão foi colocado aí, a morte, né, foi anunciada a ele, a morte. Se ele desobedecesse, a morte entraria, e é o que entrou. Lembrar que o homem, como nós falamos aqui, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Era um homem naturalmente perfeito, em harmonia com Deus. Ele tinha sua comunhão com Deus como Criador. Era um homem. Nós não sabemos, até no carro nós estávamos falando disso aí, né, irmã? Estamos falando sobre Adão lá. Nós não sabemos o que é isso. Um homem inocente. Não temos nada para comparar, nenhuma criança. Nenhuma criança é comparado com Adão. Adão era uma pessoa inocente. Só que Adão, ele não era o que muitos pensam aí, espiritual. Porque Adão tinha espiritual, tinha comunhão com Deus e caiu. Isso é um erro muito grande. Adão não era isso. Adão era um homem natural, que dentro dessa natureza, dessa criação natural, ele tinha sua comunhão com Deus. Que jeito? Não sei, nós não sabemos. E ele veio a cair. Por isso que é um erro grande também nós falarmos que o Senhor Jesus veio ao mundo para trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Pelo contrário, Cristo veio ao mundo para colocar fim naquilo que Adão era. Acabar com Adão, não para restaurar ele. Foi para fazer algo novo nele, no homem. Então, Adão, o homem era a cabeça de toda a criação, é ele que tinha a escritura de posse da criação, todo o controle, é Adão que tinha. Romanos 8, lê o versículo 19 ou 20, para entender o que a escritura fala disso aí. Né? Romanos 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Certo, porque a criação, lê nessa versão, irmão, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Sim, por causa daquele que a sujeitou, essa escravidão toda. Quem que foi? Adão. Porque foi dado para ele, é ele que deu a posse, o domínio de tudo isso aí. E quando ele caiu, ele entregou o direito de posse para Satanás, ser o governador desse mundo. Por isso que Satanás veio a ficar o governador desse mundo. Quando ele falou que o Senhor Jesus foi tentar o Senhor Jesus, Satanás, o diabo, né? Ele falou, mostrou os reinos desse mundo, tudo, ele falou, tudo isso me foi dado e eu dou a quem quiser. Quem que deu aquilo para ele? Deus? Foi Adão. Deus não deu nada para ele, não. Então o homem era a cabeça da criação e na sua queda ele fez essa porrada toda. O homem era natural e não espiritual. Tá? E olha, e mesmo nessa perfeição, nós vemos que o homem, ele falhou dentro desse contexto aqui. Ele era o bem no meio do bem. Não tinha nada de mal. Mas posto à prova, ele caiu. Daí veio aqui a morte e a maldição. A maldição da criação. Não porque... Vamos ler esse versículo, capítulo 3, versículo 17. Ó. Não é? Olha, interessante. Lê esse versículo. E Adão disse:
Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Certo. Maldita é a terra por causa de ti, por tua causa. Ou seja, é muito notável isso aí, eu chamando a atenção nesse versículo, porque hoje é tão comum as pessoas falam, mas por que Deus fez não sei o quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo nas desgraças que vem do mundo aí? Mas por que Deus fez? Deus não está fazendo nada, não. Quem fez somos nós. Maldita é a terra por tua causa. É por causa do homem que existe toda essa desgraçaiada aí, ó. Não é o Deus. Ele botar a culpa em Deus. É a primeira coisa que Adão fez. Caiu a mulher que tu me deste. Foi o que ele falou para Deus. A mulher que tu me deste, ela que fez eu fazer isso aqui. O homem faz isso a vida inteira, botar a culpa em Deus, uma coisa que ele que é culpado. Bom, daí veio, por causa da morte, veio existir o quê? O Sheol, né, que é em hebraico, e o Hades, que é em grego. É a mesma palavra. O Velho Testamento encontra a palavra Sheol, e no Novo Testamento, que é o grego, encontra a palavra Hades, que é a mesma coisa. É o lugar dos mortos, dos desencarnados. É o estado, tá? Estado intermediário aguardando ressurreição. Vamos lá. Consciência. O homem caiu e o resultado é consciência. Consciência quer dizer comum conhecimento. No capítulo 3, né, que nós estamos no capítulo 3, não é isso? Quando o homem caiu aí, Deus fala assim, eis que o homem é como um de nós. Eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal, para que ele não estenda a sua mão e tome conta da árvore da vida, Deus o lançou fora do jardim do Éden. Onde é que está esse versículo? Então, por favor, dê ele. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e que fora do mal. Certo, então tá. Deus mostrou o quê? Eis que o homem é como um de nós. Isso é comum conhecimento, isso chama-se consciência. É Deus dando isso ao homem. Mas só que o homem passou a ser conhecedor do bem e do mal, não como Deus, que é conhecedor do bem e do mal. O homem passou a ter o conhecimento como um homem caído. Ou seja, o homem é uma lástima, embora tendo esse conhecimento do bem e do mal, ele não tem poder sobre essas coisas. Ele é um homem caído. Deus tem conhecimento. Então, esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando veio ao mundo, aquele homem, ele tinha conhecimento do bem e do mal? Sim. Mas como? Como Deus. Perfeição. Então, Deus permitiu para o homem, consciência é resultado de um homem caído. Só que é algo muito importante que Deus deu para o homem, a consciência. Paulo nos fala muito da consciência. Ele não exorta nós a termos uma boa consciência. Nós devemos... vamos ler esse versículo, Timóteo capítulo 1, versículo 19. Observando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Então, fé e boa consciência, junto, tá? Não é somente boa consciência. Por quê, irmãos? Porque boa consciência só não basta. Paulo, no tempo de Saulo, com boa consciência, ele fazia o quê? Ele matava cristão, achando que estava fazendo grandes coisas ainda. Depois ele viu, pela fé, daí, quando ele passou, o Senhor salvou ele, pela fé, daí ele viu que com boa consciência só não basta. A boa consciência só não basta. Ela tem que estar associada com a palavra de Deus. Então ele fala fé e boa consciência. Por quê? Porque é algo que Deus deu para nós. Consciência. Nós não devemos rejeitar isso, porque é pela consciência que o Senhor fala conosco.
É isso? Você se acusa. Fala ele. Você se acusa. Não rejeita com você. Um conhecimento, Deus aqui não expressou nenhum mandamento para ele. E esse período vai até Noé. Aí de Adão vai até Noé. Foram 1656 anos, esse espaço de tempo, até chegar lá no dilúvio. Dilúvio foi o juízo desse período aqui chamado consciência. Foram 1656 anos. Deus trouxe dilúvio. O homem, quando caiu, ele foi entregue pode dizer, né? Ele foi governado pela sua consciência. Mostrou que queda total. Deus mandou o quê? Dilúvio para destruir o homem na terra. Acabar com o homem. Quando fala destruir, não é usar em si, é Deus acabar com esse período aí. E ele ia acabar com tudo, na verdade. Ia acabar tudo isso aqui. O homem ia acabar aqui. Mas Deus achou graça em Noé. E escolheu ele, Noé, a sua esposa, para dar continuidade na história. E eles passaram por aqui. O homem chegou no estado aqui que não tinha mais conserto. Essa é a luz que nós temos da Escritura, que chegou num ponto tal que não tinha mais o que fazer. Havia corrupção, anjos haviam adentrado aqui nesse mundo, tornando-se uma desgraça esse mundo. Quando eu falo dos gigantes que existiam nesse tempo, não eram pessoas altas, eram pessoas grandes. A grandeza desse mundo. É coisa satânica que chegou a um ponto tal que Deus entregou. Porque o que estava acontecendo aqui, gente, é lá de Gênesis capítulo 3. Porque quando Satanás consegue derrubar o homem com a mulher, porque Satanás, quando ele viu que Deus fez o homem e a mulher, e ele viu que Deus tinha uma atenção nessa criação, ele falou, eu vou ter que derrubar esses dois o quanto antes. Por quê? Porque eu tenho que acabar com isso. Porque ele sabia que era por procriação que eles iam... Então eu vou derrubar já, porque caiu, que nem dominó, caiu um, caiu todos, né? Então derruba já. E ele conseguiu. Só que quando ele fez isso, Deus falou que um descendente da mulher ia pisar a cabeça dele. Daí ele, descendente dela. Daí veio Caim, veio Abel. Quando ele viu em Abel um homem de fé, ele pegou o próprio Caim para matar ele, para acabar com ele. Daí se eliminou. Daí ele não viu que o descendente, daí ele viu que o descendente da mulher não era o descendente direto dela, era de uma mulher. Então ele pega, corrompe tudo que vem na frente aqui, ó. Tudo que ele pôde fazer para corromper, ele fez. Só que Deus, o que? Preservou Adão e Eva. De que jeito? Não sei. Eram homens de fé. Porque Adão é visto aí em Hebreus capítulo 11, uma história de fé, nós vemos que Noé foi visto como um homem de fé. É citado primeiro Abel, depois Enoque e depois Noé. Essa é a ordem que nós temos ali, né, dos três primeiros. Então, era um homem de fé. Nós estamos passando por cima de Abel, de todas essas histórias, porque não dá tempo de ver isso aí. Estamos só vendo esse período aqui, tá? Então, nesse final aqui, Deus fez o quê? Deus pegou com Noé para ele dar continuidade àquilo que Deus falou. O fim de toda a carne é chegado perante mim. Ele pega e abre uma vírgula aí na história e dá continuidade em Noé com a sua esposa. E Noé tinha 500 anos, novinho de tudo. Quando Deus falou com ele, para que ele desse a continuidade, né? Daí que ele veio, depois que o Senhor falou com ele, daí que ele foi ter Sem, Cão, Jafé, os filhos foram um homem de fé, realmente. Vamos ler esse versículo, vai em Hebreus lá, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 4, nos fala de Abel, né? 5, né? 9, versículo 7, né? Que fala de Noé, não é isso? Isso, né? 7, né? Exato. Então tá.
Por favor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Certo. Ele, divinamente instruído, creu em fatos, logicamente a fé é isso aí, né, gente? Óbvio, né? A fé crê em algo que não existe, que não se vê, melhor dizendo, né? Não se vê, porque se você vê não é fé. Então é algo que ele não via, ele creu aquilo que Deus falou para ele. E para quê? Para a salvação do quê? Da sua casa. Da sua casa, da sua família. Ele preparou a arca. Mas é interessante, você vai lá atrás, ele não tinha, ele só tinha ele com a esposa só. Era ele com a esposa. E ele podia falar, no mundo desse, do jeito que está aqui, sabendo o que ia acontecer realmente. Eu vou botar filho nesse mundo, eu não vou botar filho nesse mundo. 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E eles cresceram, casaram, entrou ele, a esposa, os 3 filhos e a nora dele. 8 pessoas. Então isso é maravilhoso. É um ânimo para nós, né, que somos pais, que esse mundo do jeito que está, você fala, meu Deus do céu, botar filho nesse mundo. A fé, é o que eu estou falando de cristão, né? A fé, olha e põe o filho aí. Deus vai cuidar. Deus vai salvar a minha casa. Por isso que lá em Atos, né, quando Paulo e Silas falaram com o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha que temos que é isso aí. É um consolo para nós, que é o que aconteceu com Noé. Deus falou para ele fazer isso, falou, tá bom, pegou, preparou a casa dele, teve 3 filhos, tudo, e aí todo mundo para dentro. E foi mesmo. Então isso é fé. Por isso fala que é pela fé que nós vemos só isso. Então, o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. Quando o Senhor falou com ele, na verdade, ele tinha 480 anos. Estou falando tudo isso, se vocês lerem com calma, vocês vão ver aqui isso aí. Com 500 anos, ele teve Cão, Sem e Jafé. E o Senhor falou com ele quando ele tinha 480 anos. E ele entrou na arca com 600 anos. O período de espera, que o Senhor esperou a construção da arca, mas foram 120 anos. Esse é o versículo que é confundido. Volta lá, por favor, no capítulo 3, nós vamos parar, que deu 4,5. Capítulo 6, capítulo 3. Vamos, 3 versículos, vamos lá no... Peraí, aqui só estou. Capítulo 8, 7, 6... É o capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É o período que ele esperou. Porque Deus deparou com uma situação que ele fala, toda a carne é chegada perante mim, vou destruir tudo. Só que ele olhou e falou, os seus dias serão 120 anos. Por quê? Foi o período que ele suportou o homem daquele jeito para que Noé construísse a arca e acontecesse o dilúvio. Foram 120 anos. É o período de espera. Da paciência de Deus. É isso que Pedro fala muito para nós nesse tempo aí. E ele chama o nosso tempo de longanimidade também. Porque nós estamos vendo coisas que o Senhor deveria ter vindo já. E não veio. Por quê? Porque está suportando um tempo ainda. É isso que está acontecendo.